Novamente de um acidente, outro acidente envolvendo um casal também aqui em Fortaleza, dessa vez na BR-116. O detalhe é que marido e mulher foram atropelados por uma moto quando tentavam atravessar a BR-116 na altura do quilômetro 13. O José Pereira da Silva, de 56 anos, ele levava a esposa cadeirante na rodovia, tentando fazer a travessia, quando eles foram colhidos pela moto. O José morreu na hora. Já a esposa dele, a Maria Lúcia Xavier, cadeirante, foi socorrida em estado grave para o IJF, juntamente com o motociclista que também saiu ferido nesse acidente. Vamos acompanhar. O casal de idosos vinha do bairro Itamaraty, que fica aqui às margens da BR-116, entre os quilômetros 12 e 13. Segundo informações dos próprios familiares do casal, que estão aqui presentes, mas preferiram não gravar a entrevista, a gente entende aí o momento difícil, eles disseram o seguinte para a gente: o casal, identificado como José, apenas José, o homem, e a mulher como Maria Lúcia Leite Xavier, os dois aí com em torno entre 56 e 60 anos, eles vinham do bairro Itamaraty, como eu já falei, né? Atravessaram aqui a BR-116. A intenção dos dois era de irem para casa. Eles moram no conjunto José Walter. E o seu José, ele vinha fazendo a travessia da esposa, da dona Maria Lúcia, numa cadeira de rodas, pois ela é cadeirante. Segundo a família, ela tem paralisia infantil, ela já nasceu com essa deficiência, e o seu José costumava sair para todos os lugares com a dona Maria Lúcia nesta cadeira de rodas que ele mesmo adaptou de forma bem caseira. E essa cadeira de rodas, por ela ter sido adaptada de uma forma bem artesanal, ela não entra em ônibus e nem em Topix, porque ela é muito larga, ela é muito espaçosa. Então, eles costumavam mesmo, para onde iam a pé. Então, ao tentar fazer a travessia do lado do bairro Itamaraty, aqui para este lado da BR-116, onde nós estamos, o casal foi aí surpreendido por uma moto que, segundo as pessoas que estão aqui no local, algumas testemunhas, esse motoqueiro ele não vinha aí em alta velocidade, não. Parece que tudo aconteceu quando o motoqueiro tentou fazer uma mudança de faixa. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que está aqui agora no local, fazendo toda a orientação do trânsito, porque nós temos aí um trânsito quilométrico, né, um engarrafamento quilométrico, que a gente nem consegue ver o final deste engarrafamento. Infelizmente, tivemos aqui um óbito, que foi o seu José, só temos a princípio o primeiro nome dele. A dona Maria Lúcia Leite Xavier foi socorrida para o Instituto José Frota. Segundo a família, a dona Maria Lúcia, ela sofreu uma forte pancada na cabeça e teria fraturado o fêmur. Já o motoqueiro que causou aí todo esse acidente gravíssimo também foi socorrido, assim como a dona Maria Lúcia, lá para o Instituto Dr. José Frota, e segundo os policiais federais, aí em estado bastante grave. Agora, chegando mais perto e mostrando, né, com detalhes, esta é a cadeira de rodas a qual estava a dona Maria Lúcia Leite Xavier. Como eu já falei, né, segundo informações da própria família, quem adaptou toda essa cadeira de rodas de forma bem artesanal para a esposa foi o seu próprio José, né? Como a gente vê, ele fez meio que uma bicicleta, né? A gente vê que tem aqui um guidão e tudo, e era assim nessa cadeira de rodas, e era com esta cadeira de rodas que o casal andava para todo lugar. A família até disse que avisava e tudo, que era realmente um grande risco eles estarem andando, né, dessa forma, porque Fortaleza tem um trânsito, né, violento. Eles já são um casal aí de meia idade, né, já chegando aí aos 60 anos, mas não ouviam muito a família. Tanto que na tarde de hoje eles estavam aqui num bairro Itamaraty, aqui às margens da BR-116, visitando parentes. E a intenção desse casal era, logo que saíssem daqui, irem para casa. Eles moram lá no bairro José Walter. A Polícia Rodoviária Federal permanece aqui no local, aguardando aí a chegada da perícia forense e também do rabecão. E ali, ao lado do corpo do seu José, familiares, sobrinhos, irmãos, primos, amigos. Tentamos conversar com eles, ninguém quis falar, mas gentilmente repassaram todas as informações à nossa equipe. E eles aí permanecem no local à espera da retirada do corpo do seu José. Ana Flávia Bezerra,
para o Cidade 90. Emanuela, é fato que essa situação na BR-116 não é novidade. A gente já mostrou várias vezes aqui a dificuldade de moradores ali às margens da BR-116 para fazer essa travessia, porque é uma via com fluxo muito grande de veículos, tem a velocidade mínima de 60 km por hora, então é realmente difícil para os moradores atravessar. As passarelas não são suficientes e são muito distantes umas das outras. Sempre onde existe, né, a área residencial, existem passarelas. Isso. E isso acaba dificultando para que as pessoas façam aí essa travessia. Acidentes como esse têm sido muito comuns, né? Tem trechos na BR-116 que, se você fizer uma pesquisa com os moradores do entorno, você dificilmente vai encontrar um que não tenha um parente morto atropelado na BR. É lamentável essa situação. E para a gente discutir melhor esse assunto, mostrar a realidade de quem convive ali, de quem precisa diariamente fazer essa travessia, a gente mandou a repórter Mara Rodrigues até lá, na BR-116, na altura do quilômetro 13, onde aconteceu esse acidente ontem. Mara, essa é uma área de muito trânsito, de muito tráfego, né? Tem passarela? Dá para a gente começar a esclarecer aqui para os moradores, para quem está nos assistindo nesse horário do almoço, a respeito dessa travessia, como é que ela pode ser feita com o mínimo de segurança, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, José Filho, boa tarde, Emanuela Braga e a todos que acompanham o Cidade 90. Quem precisa fazer a travessia de um lado para o outro da BR vai encontrar, sim, muita, mas muita dificuldade. Não tem passarelas, pelo menos no trecho que nós percorremos, nós não vimos nenhuma passarela. Nós estamos na altura do bairro Palpina. Aqui a gente verifica que existe uma placa de sinalização que seria de um ponto de ônibus, né? Está inclusive apagado. Mas possivelmente as pessoas vêm aqui para esse local para pegar o coletivo. E para fazer a travessia de um lado para o outro é muita dificuldade. Inclusive, só enquanto nós estávamos aqui nos preparando, eu acabei vendo dois ciclistas. Eles desceram da bicicleta e levaram a bicicleta para o outro lado, até por medo de serem atropelados. É um risco constante. Olha, tem um ciclista passando ali, mas ele está na ciclovia, está tudo ok. Agora, os que eu acabei vendo, eles estavam fazendo a travessia de um lado para o outro, aqui da BR-116, na altura do quilômetro 13. Não há moradores aqui no momento para comentar sobre essa situação, mas a gente percebe que aqui existe até mesmo uma empresa. E certamente esses funcionários, eles precisam fazer a travessia. Olha, parou um coletivo aqui, tem uma senhora descendo, vamos tentar conversar com ela para falar justamente sobre essa situação. Senhora, por gentileza aqui, olha, ela não quer falar, mas a gente percebe a dificuldade, né? Ela não aceitou falar, gente, mas olha, correu aqui, mas olha a dificuldade que essa senhora que desceu do ônibus, exatamente como eu estava mostrando para vocês. Essa parada de ônibus está ativa, os coletivos eles param aqui, as pessoas descem, precisam passar para o outro lado. Nós estamos no sentido interior capital, mas as pessoas precisam passar para o outro lado. Os carros, eles seguem em alta velocidade, certamente acima de 60 quilômetros. E o tempo vai passando, e nada. Vamos fazer a travessia aqui com muito cuidado, porque a dificuldade dos moradores é grande. Será que ela vai conseguir passar? Senhora, sobre uma matéria exatamente sobre a questão da travessia. A senhora sempre demora aqui para passar? Uma hora dessa é muito perigoso, muito perigosa. A senhora acredita que nesse trecho deveria ter uma passarela? Deveria ter sim uma passarela. Qual o bairro ali? Qual o bairro? Santa Fé. Quer dizer que para passar aqui da Palpina para o bairro Santa Fé, haja tempo. Haja tempo. Tem que sair de casa com quanto tempo de antecedência para pegar o ônibus? Uns 20 minutos. Meu Deus, olha só, a gente escutou aqui o relato dessa moradora nas proximidades de onde aconteceu um grave acidente em que 3 pessoas foram vítimas, na verdade. Uma delas, o seu José, não resistiu aos ferimentos. A esposa dele, ela ficou ferida. O motorista, o motoqueiro,
ele também ficou ferido. E a gente aproveita para mostrar esse apelo dessa moradora que está tentando aqui fazer a travessia. Ela que disse que tem que sair cerca de 20 minutos. Olha, agora vai correndo. Se não for assim, gente, não dá não, viu? Se não for assim, não dá. Será que a gente vai conseguir agora passar para o outro lado? Mara, como ela conseguiu? Não, né? Ela já Olha, conseguiu. lá vai ela. Ela já Oi, conseguiu pode aí falar. atravessar metade da BR e a gente viu o seguinte: é uma mulher jovem, né? De meia idade, aí deve ter seus 40 anos no máximo. É uma mulher jovem, consegue correr, robusta. Mas imagina aí um casal de idosos, uma mulher cadeirante e um outro homem de quase 60 anos empurrando essa cadeira de rodas para fazer essa travessia 6h30 da noite, um horário de pico, considerado de muito fluxo. É difícil, né, Mara? Sem os mesmos reflexos, né? Sem a mesma agilidade. É muito difícil. É muito difícil. Se você estiver a pé, passando aqui, desceu do ônibus e fez a travessia, o risco de acidente, ele é muito grande. Se você está de carro, rapidamente você consegue pegar o retorno, mas quem sofre mesmo aqui são os pedestres, como foi o caso do senhor José e da dona Maria Lúcia, que se envolveram nesse grave acidente na altura do quilômetro 13, entre o quilômetro 12 e 13 da BR-116. Agora é um problema antigo que os moradores vivem reclamando, são áreas que vão ficando mais habitadas, existem muitas empresas aqui na BR-116, mas são áreas também onde as pessoas vão construindo casas, loteamentos residenciais e tem essa dificuldade em relação à travessia aqui na BR-116. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Mara, muito obrigado pela sua participação. Manu, talvez esse seja o grande drama de milhares de pessoas em todo o país que moram às margens de BRs como a 116, a 222, aqui também no Ceará, e que enfrentam essa dificuldade da travessia. O que fazer numa situação dessa, né? Como resolver esse problema, gente? Como a Mara bem pontuou aí na reportagem, são áreas que vão ficando cada vez mais habitadas. Aí a gente está de um lado Santa Fé, do outro lado a Palpina. Ou seja, são duas áreas em que vários conjuntos habitacionais estão sendo construídos. Existe aí uma economia que gira em torno dessas comunidades. Muitas empresas são instaladas dentro desses dois bairros, essa é que é a verdade. A gente vê grandes empresas às margens da BR, mas dentro existem tantas outras que estão instaladas. Essas pessoas precisam fazer esse tráfego, né? Essa travessia aí de um lado para o outro, de maneira segura. Infelizmente, a gente vai notar, e nota pela reportagem que a gente acabou de apresentar, que fazer isso de forma segura é praticamente impossível. Ou seja, as pessoas têm que contar e muito com a sorte, com a proteção de Deus. Exatamente. A gente continua acompanhando esse caso aqui, aguardando que o poder público possa fazer melhor a utilização do dinheiro arrecadado com o IPVA, com os impostos em torno dos carros, a aplicação de multas para facilitar a vida de pedestres em rodovias como essa daí. Exatamente. Né? Investimento é o que precisa.